E aí o nosso caminho, então, é justamente buscar essa contextualização da produção do conhecimento nas revoluções burguesas. Não tem como falar sobre isso sem fazer a concepção, logicamente, dessas revoluções e do que é essa burguesia. Então, as revoluções burguesas que nós vamos nos ater, e aí as aulas vão ser divididas entre essas aulas remotas e aqueles conteúdos que vão sendo liberados com relação ao conteúdo híbrido, né, com essas revoluções burguesas. Nós vamos ter conteúdos aí da primeira Revolução Industrial, da Revolução Francesa e da segunda Revolução Industrial, em cada um dos processos, em cada uma dessas revoluções ou movimentos atrelados à Revolução Científica e a essas revoluções político-sociais. Mas essas revoluções burguesas vão marcar, como a gente já sabe, a passagem do sistema feudal para o capitalismo. Então, o contexto principal em que nós vamos demarcar essa produção de conhecimento ou aquilo que nós vamos contextualizar nessa aula está dentro desses 3 períodos aqui, principalmente, e de onde essa atuação será mais demarcada. Então, a gente começa na aula de hoje e nas próximas aulas também alguns movimentos mais atrelados a essas revoluções burguesas nesse contexto. Bom, primeiro ponto, então, entendendo a burguesia de uma forma mais específica, né, para longe um pouco, tirando um pouco esse contexto de uma discussão meramente política, né? Frequentemente a gente vê usado muito e às vezes muito errado, essa noção de burguesia como uma elite ou como alguém simplesmente que mantém ou tenta manter hábitos de elite. Mas esse conceito burguesia vem então lá do século XI, em referência a uma classe social, né, que surgia naquele período histórico. Então, entre os séculos XI e séculos XIV, aí já compreendido ali na Alta Idade Média, a Europa, como a gente sabe, vivia o feudalismo, um sistema de organização que era baseado na posse das terras, na descentralização do poder e na produção apenas para a subsistência. Beleza, Juliane. E aí, uma das características desse feudalismo era justamente os senhores feudais, os elementos ou os representantes de uma nobreza, né, dentro de um absolutismo monárquico na grande maioria daquelas organizações sociais, e esses senhores feudais controlavam as terras e as produções dessas terras eram únicas e exclusivamente para a própria subsistência daquela comunidade que vivia sob aquele feudo. Então nós temos uma forma de organização social e política em que o próprio Estado, ou seja, o próprio Estado composto pela monarquia, a própria composição do Estado monárquico era dividido entre esses feudos, e nesses feudos os senhores feudais eram as autoridades ou aqueles que vão representar então a nobreza do momento. E nos feudos essa mobilidade social era inexistente, e as únicas classes sociais reconhecidas eram então a nobreza desses senhores feudais, o clero e os servos, ou a plebe, né, como um todo, os servos ou aqueles que estavam subjugados a esse sistema. Não havia a possibilidade nenhuma de um servo virar um nobre, ou um nobre, por exemplo, acabar perdendo suas riquezas e se tornar um servo. O que nós tínhamos, logicamente, era um sistema muito de suzerania e vassalagem, onde a suzerania maior era o Estado monárquico, e a maior, por isso que a gente diz eu disse quase inexistente, porque a maior concepção, ou talvez aí a única concepção de mobilidade social era justamente com relação ao clero.
né? Quem era, por exemplo, da plebe, os servis, poderia entrar na igreja, poderia ir para o clero, e era uma espécie de mobilidade social. Ele saía da condição de plebeu para a condição de membro do clero. No entanto, o próprio clero era dividido em alto clero, que eram aqueles que eram provenientes da nobreza. Então, quem saía da nobreza e entrava na igreja fazia parte ali do alto clero, e o baixo clero daqueles, então, provenientes dos servos ou provenientes da plebe, e então era o máximo aí de mobilidade social que a gente tinha nesse momento. A produção do feudo, como eu já havia falado, é apenas para subsistência, né? Não existia comércio entre feudos diferentes, então tudo que era produzido pelo feudo era de propriedade para a subsistência do próprio feudo, tanto para os serviçais, né? Tanto para os servos quanto para os nobres, e no máximo poderia existir uma troca comercial baseado no próprio produto. Por exemplo, quando se faltava alguma coisa dentro daquele feudo, ele poderia trocar algo da sua própria produção com outra coisa da produção de um outro feudo, mas não existia uma lei ou uma determinação única, uma moeda, né, como um sistema de troca. A troca era feita exclusivamente através dos próprios produtos. A relação de trabalho aí era muito atrelado a essa relação de subsistência no final da Idade Média. Então, o trabalho era compreendido como um elemento não só para garantir uma vida, para garantir a subsistência, como um elemento necessário para a produção dessa subsistência. A partir do século XIV, esse cenário vai se modificando, né? Principalmente em funções lá do que a gente viu nas Cruzadas, que vão ampliar as relações comerciais entre o Ocidente e o Oriente. As Cruzadas vão permitir essa ampliação, vão desenvolver maiores relações com o Oriente, e aí você tem a necessidade aí de estabelecer esse câmbio, essa troca ou regras para esse câmbio, e isso acaba também favorecendo o desenvolvimento das moedas, ou o favorecimento das trocas comerciais, do comércio. A atividade comercial, então, vai renascendo, vai se constituindo a partir da realização das feiras que vendiam os artefatos trazidos do Oriente. Essas feiras eram organizadas bem próximas dos palácios ou de onde vivia o grande monarca. E ela vai estimular a produção artesanal e têxtil, né? Pois grande parte dessa classe servil passou a produzir mercadorias que pudessem oferecer nessas feiras, mercadorias feitas com esses produtos trazidos do Oriente. Então, a gente tem aí, primeiro, um processo migratório do campo, por assim dizer, entre aspas, né, desses feudos para regiões mais próximas do palácio, regiões mais próximas ali de onde se centralizavam a monarquia e o clero, e essas regiões foram constituindo essas pequenas cidades denominadas de burgos. Então a gente tem aí, a gente começa ao final, principalmente o final ali da Idade Média, esses burgos já existiam, né? Burgos eram justamente essas pequenas cidades ou pequenas fortalezas ou pequenas constituições territoriais em que eram protegidas, e essas constituições territoriais ficavam bem ao redor ali do monarca para proteger esse monarca, para proteger essa figura de autoridade principal, e eram inclusive marcados pelo processo de suzerania e vassalagem, principalmente pelo exército ou pela construção militar que ficava próximo, né, para a proteção desse monarca, dessa monarquia e da nobreza principal. No entanto, esses burgos vão se desenvolver com esse processo migratório. Esses servis que vão se
dedicar à produção artesanal e têxtil vão então sair, né, dos feudos e vão se instalar dentro desses burgos. E os burgos vão começar a crescer e se desenvolver porque vão ser o centro dessas grandes feiras ou dessa atividade comercial que começa a se desenvolver. Bom, burgos, né, como a gente já viu, vem do latim, vocês já devem ter visto tudo isso, eu estou fazendo uma contextualização. Eles vêm do latim e significa então fortaleza povoada ou uma cidadela fortificada. Então tudo que tinha essa constituição de uma cidadela fortificada, ou próxima à monarquia, ou próximo aos monarcas, ou que se constituíam através de uma proteção ou de uma organização social protegida e com limites bem estabelecidos, fortificados, eram chamados de burgos. Né? E geralmente, não significa dizer que todas eram, mas geralmente a maioria estavam localizadas ao redor de castelos, onde toda a produção, né, desses servis, dessa produção ligada ao artesanato e à produção têxtil, né, eram vendidas, o excedente dessa produção era vendida. Excedente por quê? Porque a produção, tanto artesanal como têxtil, ela tinha também como finalidade o abastecimento da nobreza e da monarquia e do clero. Né? Então essas produções também tinham como finalidade o abastecimento, ou seja, produzir roupas para a nobreza, produzir roupas para o clero, produzir artefatos, né, artesanais para a nobreza e para o clero. Então o excedente dessa produção, aquilo que era produzido com maior quantidade, acabava sendo comercializado nesses burgos ou nas grandes feiras organizadas também nesses burgos. Então, para isso, por conta disso também, os burgos passam a ser fortificados. Essas constituições territoriais aqui começam a se fortificar para evitar a invasão de ladrões ou para dificultar a invasão desses territórios por outros povos mal intencionados. Bom, enquanto a nobreza vai se concentrar no campo, né, governando então e dominando a população rural, impondo-lhe pesados impostos e múltiplas obrigações e privando-lhe de uma série de direitos, a burguesia vai ficar protegida por certos privilégios concedidos a essas cidades. E, paulatinamente, ela vai crescendo, pouco a pouco ela vai crescendo e vai tendo uma espécie de autogovernança, administrando as funções daquele espaço territorial. Então, essas funções públicas e produtivas seriam tudo aquilo que gerava em ocupação e trabalho naquele espaço territorial. Então, eles vão controlar... Oi? Eu não entendi uma coisa. Você disse que o burgo se formava, um processo migratório que saiu do campo, das regiões próximas aos palácios. Então, como que a nobreza se concentrava no campo? Eles não tinham saído do campo? Não, tá, beleza. A nobreza é constituída apenas dos senhores feudais. Esse processo migratório ele é exclusivamente dos servis. Daqueles que muitas vezes conseguiam... Oi? Eu estava considerando os burgueses como... Não, a nobreza era uma outra classe social. E a gente tem que localizar a burguesia ainda como esses moradores do burgo. Ainda não, ela está se formando ainda uma classe social. A classe social inicial da burguesia é servil, é a plebe, é a grande massa. Ela faz parte de uma classe completamente sem direitos, como aquela que estava no campo através das leis, das imposições da própria nobreza. Então eles faziam parte dos servis, da grande massa, da grande plebe. Essa galera saía por vários motivos, conseguia sair desses feudos por vários motivos, ou por conseguir pagar as suas dívidas com os senhores feudais, ou por conseguir, como uma moeda de troca, essa liberdade por alguma outra
razão, por algum serviço prestado, ou muitas vezes por fuga mesmo. A galera fugia e iam para burgos bem longe de onde eles tinham ali a relação com os senhores feudais. Essa galera sai e existe esse processo migratório, ele dá uma certa inflacionada na população desses burgos. E isso vai começar então a modificar a vida nesses burgos. Esses burgos já existiam concentrações, principalmente essas organizações territoriais próximas aos palácios, sempre existiram desde a Baixa Idade Média. Né? Então eram formas, inclusive, de organizações territoriais mesmo, de compor esses territórios monárquicos. Mas esses espaços territoriais eles começam a inflacionar, a inflar a população, justamente por conta desses processos migratórios. E a própria população, né, que ali se reproduzia, que ali crescia, também vão fazer parte desses burgos. A grande diferença entre esses burgos e todas as outras comunidades rurais, né, é justamente a forma como a atividade vai se compor. Né? Na nobreza ou com os senhores feudais, essa atividade era unicamente para subsistência. O valor daquilo ficava única e exclusivamente atrelado à capacidade produtiva e de consumo daquele feudo. Então, assim, tudo que era produzido era consumido ali naquele feudo, e a riqueza do senhor feudal era justamente essa capacidade produtiva e como esses bens, esse trabalho era administrado. Nos burgos, se começam através mesmo das atividades artesanais e das atividades têxteis, começa a se ter uma outra concepção de trabalho. As atividades artesanais ou as atividades têxteis não tinham fins de subsistência. E a mercadoria, o produto do trabalho, ele vai ter uma outra concepção. Porque o produto do trabalho ele vai ser um bem durável, diferente do produto do trabalho do campo, que é um bem não durável. Isso vai mudar a concepção de trabalho nos burgos e nos feudos. Então, o trabalho relativo ao bem não durável, ou o próprio bem não durável, pela sua característica de ele ter um certo apodrecimento, dele perecer, ele deveria ser consumido, ou ele deveria ter um valor atrelado à emergência do consumo. Isso acabava não gerando um valor agregado a esse produto. O valor do produto era o valor que ele tinha na emergência do próprio consumo, na emergência da subsistência. O trabalho, então, para os burgos, ou dentro dos burgos, ele vai ser um bem durável. E a própria concepção de valor desse bem durável vai estar atrelado a isso, a essa característica dessa durabilidade. Ou seja, ele é um bem que necessariamente não se estraga ou tem uma duração maior para ele perecer. Então, o próprio trabalho vai assumir, e a valorização, o valor agregado a esse produto vai assumir também essas características. Então os burgos, né, a burguesia vai administrar essas funções públicas e produtivas, porque a própria burguesia, ou essa atividade principal dos burgos, que vai estabelecer a dinâmica daquele território. Não significa dizer aqui que essa burguesia, formada por poucas pessoas, que vão controlar determinados elementos. Não, é que a própria atividade produtiva e tudo aquilo que circulava na atividade produtiva nos burgos eram então de comando, de controle dessas pessoas que estavam aí morando nesses burgos ou exercendo essa atividade. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender dessa burguesia não é, então, como uma classe social. Ela está e ela vai se tornar, a partir de todo esse movimento, essa classe social que vai se opor, inclusive, né, vai se opor à nobreza e vai se opor
mais tarde a própria monarquia. De início, a gente precisa entender a burguesia como esse processo de formação e de mudança nas cidades ou nesses espaços territoriais que são chamados de burgos. Bom, essas atividades produtivas também vão influenciar o campo, porque, logicamente, como todas as atividades dos burgos, elas vão servir também para abastecer os nobres, para abastecer o clero, e isso, inclusive, vai influenciar muito o campo. E a nobreza, assim como o clero, assim como a própria constituição monárquica, vai acabar, e por um processo natural dessa composição, dessa ideia do trabalho agregado a um bem não durável, a um bem durável, vai estabelecer, e a necessidade do comércio também com o Oriente vai estabelecer o câmbio comercial, a constituição de uma moeda de troca e de um valor dessa moeda, que é um valor agregado a um objeto. Então a moeda, ou a moeda, né, o dinheiro, a forma que esse objeto será valorizado, será entendido como um valor agregado, no mesmo sentido em que o objeto de produção também terá esse valor agregado semelhante a esta moeda. Então, por exemplo, eu tenho ali uma moeda de prata, e essa moeda de prata tem um valor significativo dentro deste câmbio, desta troca comercial, e um produto ele vai ter o mesmo valor agregado deste pedaço redondo chamado moeda de prata. Então eu tenho a associação de um valor agregado a um bem durável, a um bem que dura, a um bem que eu posso inclusive guardar, acumular, diferentemente de um produto. Por exemplo, eu tenho lá no meu feudo uma grande produção de maçãs, e eu produzo muitas maçãs porque eu tenho um grande espaço ali no meu feudo, e eu produzo muitas maçãs, mas essas maçãs elas não podem ser estocadas por muito tempo. Se eu não consigo trocar essas maçãs por outra coisa, eu acabo perdendo essa minha produção, porque uma hora ou outra essa minha produção vai estragar. E esse produto agora ele vai ser possível de ser trocado por esse bem durável, em que eu não preciso estocar a maçã como meu bem produtivo, como meu bem de valor, e eu estoco necessariamente o valor agregado que essa maçã tem nesse mercado de troca. E isso acaba originando uma fórmula de acúmulo de riquezas. Então, por quê? Porque os metais também eles vão começar a ter uma importância muito maior, principalmente metais considerados metais nobres. Porque esses metais nobres que eram produtos e que eram exclusivamente utilizados pela nobreza e pela monarquia, né, e pela nobreza monárquica, eles passam a ter uma função de agregação de valor. E aí eu tenho, por exemplo, a produção a partir desses metais das moedas. Nossa, filha da mãe agora esse cara aqui. Bom, por quê? Porque a gente tem também, atrelado a esse mesmo tempo, atrelado a este mesmo processo, um grande acúmulo desses metais pela nobreza e pela monarquia. Então, tipo assim, era muita coisa, era muito metal, era muita coisa acumulada, e que acabava tendo um valor apenas para esse nicho, apenas para a ostentação desses metais. E esses metais eles tinham esse valor entre sociedades diferentes, ou seja, todo mundo achava, ou todo mundo exibia uma certa agregação de valor a esses metais, e por essa razão esses metais começam a ser utilizados também como valor agregado para troca. A moeda, através dos metais nobres, vem exatamente pela valorização comum que todo mundo estaria dando. Logicamente que a moeda vai ter um valor diferente para cada
burgo, ou para cada feudo, ou para cada território maior, monárquico, mas esse valor ele vai ser instituído a partir da própria valorização, da próprio valor agregado que esses metais tinham, que essas riquezas tinham para todo o mundo conhecido. Bom, o que vai acontecer então? Esses produtos produzidos pela burguesia vão começar a ser comercializados em troca dessas moedas, e isso permitia com que os burgueses, esses produtores, acumulassem riquezas. Por que acumulassem riquezas? Porque eles vão continuar fornecendo materiais para a nobreza e para a monarquia, e para o clero, e vão manter essa moeda no próprio burgo, a circulação dessa moeda no próprio burgo. Se todas as atividades produtivas e públicas eram administradas por esses burgueses, a própria moeda e a própria circulação desta moeda vai então ser administrada também por esses burgueses. De uma certa forma, esse acúmulo de riqueza fica nas mãos de um pequeno número de pessoas dentro desses burgos. Isso vai mudar a noção e as relações de trabalho justamente por essa possibilidade de acumulação de riquezas e por essa possibilidade de reorganização das trocas comerciais. Se antes o trabalho era entendido pela composição, pela capacidade de produção para a subsistência, então, por exemplo, existem discussões com o John Locke, por exemplo, que vai ser um dos pais do neoliberalismo, em que ele vai, e vários outros antes dele, a gente vai estudar cada um desses teóricos, alguns desses teóricos, em que o trabalho era entendido como a sua capacidade de produção para aquele pedaço de terra. Então, se você recebia um pedaço de terra, você precisaria produzir naquele pedaço de terra para a sua própria subsistência ou para que você pudesse estabelecer relações de trocas com outros produtos. Se, de alguma forma, você não produzisse com aquela terra, com aquele pedaço de território, com aquele território, com aquela terra, ou você produzisse além e deixasse esse produto se estragar, o Estado poderia inclusive lhe tomar este pedaço de terra, esse território, e redistribuir à medida em que o Estado, e principalmente aí o senhor feudal, a própria nobreza, e redistribuir para que esse produto fosse bem utilizado, porque não tinha qualquer possibilidade de acúmulo. Agora o trabalho vai estar atrelado ao valor agregado a esse produto e justamente a possibilidade de acúmulo desse valor agregado. Então a gente tem uma mudança aí nesse processo de uma comunidade feudal com base em troca para subsistência para o capitalismo, né? nesse renascimento também comercial e nessa revolução comercial que a Europa está passando. Surge então, de dentro, né, como eu já havia falado, de dentro do extrato social dos servos, essa nova classe social, que é a burguesia, composta então pelos pequenos comerciantes que ascenderam de classe em função do excedente que obtiveram por meio da atividade comercial. Ou seja, esse acúmulo e esse controle das riquezas nos burgos. E esse acúmulo ou esse domínio, esse controle dessas riquezas, né, desses produtos, desses bens duráveis, vai dar um certo poder, um certo destaque paulatinamente a esses burgueses. E é justamente essa atividade que vai originar a lógica de mercado, a lógica de mercadoria, que é central no sistema capitalista, que com certeza vocês estão estudando bem melhor lá em Ciências Sociais. Aqui a gente está fazendo só essa contextualização do conhecimento científico. Bom, a lógica de produção, ela então autossuficiente, foi substituída pela lógica de produção para a acumulação de riqueza, que é essa característica básica do capitalismo. O surgimento e o desenvolvimento dessa burguesia e desse modo de produção vai reestruturar as ideias
próprias. Primeiro, essa ideia com relação, como eu falei para vocês, com relação ao trabalho e com relação ao valor, à agregação de valor, a ideia de que o que essa produção implica enquanto valor ou gera enquanto valor para essa comunidade, para essa sociedade, e isso vai implicar, logicamente, na reestruturação do próprio conhecimento, né, que vai possibilitar uma nova interpretação. Tudo aquilo que a gente viu até agora, todos aqueles movimentos que a gente viu até agora, tanto em fundamentos quanto em a história da psicologia, eles vão estar atrelados a essa nova possibilidade de interpretação do real. Ou seja, eu tenho agora uma nova configuração, uma nova necessidade de entender essas relações e aquilo que essas relações compreendem de si mesmo ou explicam de si mesmos. Para que finalidade vai ser dado esse conhecimento? Então, em primeiro momento, essas necessidades vão ter o lugar, né, nas operações, nas modificações da produção de bem material, com o artesanato e a indústria têxtil, e vão exigir, logicamente, novas formas de lidar com a natureza, a fim de se obter essas matérias-primas, fontes de energia e a criação de novas tecnologias, como a gente vê, por exemplo, a substituição de alguns trabalhos na Revolução Industrial, né? A criação de novas tecnologias para extração e a produção a partir da extração de matérias-primas e produção a partir dessas matérias-primas, como novas formas de exploração, dadas as próprias características da colonização da época, né, do processo colonizatório que a gente vê nessa época, e da exploração da própria natureza como uma característica essencial também do que a gente vai ver, né, e que a gente viu no processo científico. Então, a gente tem aí a grande característica que a gente já viu da própria ciência de controle, exploração, entendimento e controle, né, da natureza, como uma característica advinda dessa necessidade que surge com essa nova classe. Em segundo lugar, então, essa reestruturação social e política através das revoluções burguesas, né, requerida por essa nova organização da produção, tendo implícito aí uma questão ideológica. A visão do regime feudal não era mais suficiente. Porque se eu tenho como base a troca comercial e a relação e o aumento do acúmulo para essa nova relação comercial, do acúmulo de riquezas para essa nova relação comercial, eu preciso aumentar as fontes desse comércio. E esse regime feudal acabava centralizando e ficava centralizado essas relações comerciais, ou seja, quem poderia pagar e consumir estritamente esses produtos apenas centrados na nobreza e no clero, né, no alto clero principalmente. Então, o regime feudal, esse regime político e social, ele acabava não correspondendo aos anseios dessa nova classe que surgia. E aí, por isso, a gente tem uma reestruturação também social e política, né? E essa burguesia ela não vai ser considerada como um grande grupo, um só grupo, né? Nós temos a divisão entre essa burguesia entre alta, média e pequena burguesia, né? Os grandes comerciantes sendo parte dessa alta burguesia, os pequenos comerciantes na pequena burguesia e os profissionais liberais e os absolutistas progressistas dentro dessa média burguesia. E ela não tinha que cumprir, né, nenhum papel, nenhuma tarefa histórica. Apenas elas, a partir do próprio contexto, essa classe social começou a se destacar ou a ganhar um destaque e começou a impor algumas de suas necessidades para a organização política, né, de forma, então, que eles começam a atacar o feudalismo, primeiramente, ou atacar essa nobreza, ou a constituição dessa nobreza pela divisão das riquezas produzidas pelos feudos,
Ao atacar a nobreza, eu atacava também, e se atacava também, a divisão dessa riqueza produzida pelos feudos, e eu, logicamente, trazia ou forçava a reestruturação desses territórios para que eles se assemelhassem àquilo que os burgos necessitavam, que eram consumidores, compradores de suas mercadorias. Bom, com isso a burguesia vai começar a querer mudar a ordem social, mas ela não vai ter um projeto próprio. Ela vai se aliar primeiramente à monarquia. Então a burguesia ela apoia a centralização do Estado no monarca, mas ataca a nobreza feudal, principalmente nos privilégios dessa nobreza feudal. Então a ideia era assim, é como se os feudos agora não produzissem apenas para a subsistência ou para a garantia da riqueza do senhor feudal, mas produzissem para favorecer as trocas comerciais entre vários burgos daquele território maior, controlado pelo monarca. Então era meio que forçar esses feudos a se tornarem ou se assemelharem às produções e às características desses burgos e, logicamente, comprarem, consumirem os produtos produzidos pela burguesia. E essa burguesia vai ocupar vários lugares sociais. Essa burguesia estava em todos os lugares, ou eram compreendidas em todos os lugares. E elas vão entrar, logicamente, dentro das universidades. As universidades que, a partir do século XI, século XII, ali, eram exclusivamente da nobreza e do clero, o clero enquanto aquele que controlava e que organizavam essas universidades, e a nobreza como aqueles que investiam nesses estudos diferenciados, elas vão começar a ser acessíveis para grande parte, para parte dessa burguesia, porque a burguesia vai conseguir então também financiar o estudo dos seus filhos, e muitos filhos de burgueses vão entrar nas universidades, financiados por essas atividades comerciais, financiados por esse acúmulo de riqueza que a burguesia tinha. Então não era somente agora, a partir desse ponto, não é somente a nobreza que tem a possibilidade de educar-se ou educar seus filhos, mas a própria burguesia também entra nas universidades e elas vão estar em todos os elementos, em todos os lugares sociais, destes burgos. Mas grande parte desses ganhos ainda vão ser destinados ao sustento da nobreza e do clero, e por isso a burguesia vai se aliar a essa ordem monárquica e vai então atacar a nobreza. Um ponto importante nisso ao entrar nas universidades, a gente tem o primeiro embate. Ao frequentar as universidades que eram dominadas, que eram regidas pela igreja, regidas pelo clero, a gente tem um embate muito grande de interesses. Os interesses da burguesia eram justamente atacar esses processos que envolviam os nobres e o próprio clero para estabelecer ou para mudar a ordem social. E inicialmente, por conta inclusive das reformas protestantes, e as reformas protestantes foram muito importantes neste período, porque as reformas protestantes também foram revoluções burguesas dentro da própria igreja, foram revoluções que foram lideradas por burgueses dentro da própria igreja. Então a gente tem um momento ali que se afina muito com esse ataque, tanto à nobreza quanto ao clero, e dentro das universidades, esse embate grande entre esse interesse da burguesia e o interesse, logicamente, do clero nas universidades em manter uma ordem de estudos, ou uma ordem religiosa, dentro desses estudos. Então aquele movimento e o próprio renascimento, e aquele movimento que a gente estudou de questionamento, de busca pelo reestudo das obras platônicas, o próprio reestudo e reorganização da compreensão das obras de Aristóteles, que vinha pela própria escolástica, ainda tentando ali se estruturar
para fundamentar, para meio que manter a ordem religiosa, ele vai ser liderado por esses burgueses. Ou seja, como é que eu posso colocar? Esse embate de ideias e a própria forma de reorganização, de uma nova compreensão dos elementos tanto platônicos como aristotélicos e o Renascimento vão ser liderados ou vão estar atrelados a essas revoluções burguesas que vão acontecendo ao longo principalmente a partir do século XVIII. Cadê? Então, essas revoluções burguesas, apesar de a gente ter localizado ali ideias ou revoluções principais, como a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, aqui eu estou tentando contextualizar para vocês uma ideia diferente de simplesmente uma reestruturação social e política, que vocês vão estudar bem melhor em ciências sociais, mas muito mais atrelada, muito mais íntima com a produção de conhecimento. O que a gente viu enquanto movimento ali, o racionalismo, o empirismo, o mecanicismo, o materialismo, o idealismo, todos esses movimentos que surgem da filosofia natural e vão ganhando espaço e constituindo o terreno que a gente viu para a psicologia, eles são frutos desse embate com a igreja e frutos dessas revoluções burguesas na academia. Então a burguesia vai fazer como isso? Né? Ela vai, primeiramente, atacar dentro das academias ou dentro desses espaços controlados inicialmente pelo clero, para ganhar território e para ir ganhando território, ela vai atacar o conhecimento produzido pela igreja. Então, grande parte das críticas que a igreja sofreu neste momento vinha desses movimentos burgueses dentro das universidades. E olha como que era assim, esse ataque às universidades, né? A semelhança assusta. Através da exacerbação do senso comum. A burguesia vai considerar e vai começar a atacar ou a criticar a produção das universidades através do senso comum, entendido como algo natural, razoável e prudente. Pouco a pouco sendo apresentado como algo universal. Ou seja, que todo mundo deveria pensar assim. Que pensar assim deveria ser e deveria constituir a ideia de todos, né? O universal como a ideia de uma única versão dos fatos. Ou seja, o que era produzido, o que era considerado fruto de uma ciência ou fruto de uma produção acadêmica na época, era questionado por uma razão ou por uma motivação do senso comum que não estava atrelado a esta produção, e começa a ser questionado se isso que estava sendo apresentado pela igreja, ou que estava sendo apresentado como conhecimento ou como ciência, porque a gente já tem a ciência estruturada a partir do século XVI, a partir do século XIV, já com o Renascimento, né, como algo realmente válido. Então a burguesia começa a dar mais valor, a valorizar muito mais o senso comum, em detrimento do conhecimento científico da época. Eita! E aí, a ciência moderna vai aparecer nesse cenário como uma preocupação em sistematizar um método, e essa sistematização do método, como a gente viu na ciência moderna, ela vai assumir uma outra necessidade, que não vai ser mais, ou que não vai responder mais àquela necessidade do clero ou àquela necessidade da igreja, mas vai corresponder a essa nova necessidade, essa nova característica imposta pela burguesia. Então, brincadas com essa mudança da concepção de mundo, de homem e de conhecimento, o surgimento, então, de um novo homem ou de uma nova sociedade
impostas ou sobre as condições de um modo de produção capitalista, uma sociedade livre, uma sociedade mais humana, uma sociedade em que poderia permitir uma maior mobilidade social ou a mudança de sua constituição, né, de sua realidade a partir das próprias relações com esse sistema de produção. Então, o próprio ideal neoliberalista é introduzido com essa garantia de que você pode nascer pobre, mas se você se esforçar, se você fizer as coisas tudo certinhas e produzir direitinho e encontrar um meio de produção válido e conseguir prosperar nisso, você pode ficar rico, você pode sair de uma posição de pobreza para uma posição de nobreza, ou muito próximo àquilo, né, em que a nobreza vivia. Até porque a nobreza já começa a cair, né, com essa nova, com a burguesia tendo um novo controle das composições sociais, e os privilégios que a nobreza tinha acabam também sendo, pela aliança que os burgueses começam a ter com os monarcas, eles começam a receber, então, esses privilégios que antes eram dados apenas à nobreza. 3 aspectos devem ser considerados aí, e a gente vai ver muito desses aspectos nas próximas aulas. Primeiro, essa discussão sobre a primazia do ser e do pensar, né, que vai dar conta aí, que vai dar certas características do materialismo ou do idealismo, de onde vem o ser ou o pensamento, né, o próprio ser enquanto matéria ou o pensamento enquanto ideia. A gente já viu algumas dessas concepções em movimentos como o racionalismo e o próprio empirismo, em que vão discutir sobre o ser enquanto matéria, ou seja, de onde vem ou de onde advém ou como é constituído esse ser, ou de onde vem ou como é constituído este pensamento. O segundo ponto, as formas de se entender essa caracterização do ser, que vai originar aí composições da metafísica, da própria dialética e da fenomenologia, que nós vamos também estudar nas próximas aulas, e o reconhecimento de um conhecimento ou limitado ou ilimitado. O conhecimento tanto nas suas características objetivas como subjetivas. E é justamente o reconhecimento do conhecimento subjetivo que vai, então, formar o pano de fundo ali, né, o solo para que a psicologia e outras ciências humanas possam se desenvolver. E aí a gente parte do próprio aristotelismo, como a base desse conhecimento era o próprio sistema aristotélico, né? Então, o que faz com que todo esse movimento seja possível a partir do Renascimento é justamente a crítica e a releitura desse aristotelismo. A filosofia de Aristóteles vai ser retomada durante ali o final do feudalismo, nesse período em que a gente chama de Renascimento, ainda que, né, com São Tomás de Aquino e com a escolástica a gente tenha uma tentativa de compatibilizar esse aristotelismo com relação aos dogmas, e o próprio desenvolvimento desse aristotelismo vai então permitir o próprio Renascimento. Então, o conhecimento neste momento, que vai impulsionar o Renascimento, vai ser formado pela ideia, né, por raciocínios, onde as conclusões, que precisam ser conclusões corretas a partir ou em decorrência de premissas ou de um encadeamento lógico dessa organização de pensamento em que levavam a determinadas conclusões. Então eu tenho lá, lembrando na aula sobre Aristóteles, eu tenho a composição da compreensão dessa realidade, que é o contato através da experiência. O contato através da experiência me coloca a fundo nas ideias, a organização dessas ideias em premissas. Essas premissas são relacionadas entre si ou encandeadas, ou seja, ligadas, conectadas entre si de uma forma lógica e que permitam, nesta forma lógica, chegar a uma premissa conclusiva, né? Uma ideia, conclusiva.
A ciência, então, vai ser construída pela via da demonstração, tanto indutiva como dedutiva, né, dentro desse contexto aristotelista, e garantida pela aplicação rigorosa desses raciocínios lógicos e formais. Formais justamente por essa forma própria, por essa estrutura própria de pensamento, né, baseado na dinâmica aristotélica. Esse aristotelismo vai causar, então, vai levar à falência da Igreja, e é onde a gente vê o surgimento e o maior aliado dessa mudança através das teorias cósmicas. Então nós vemos várias teorias aí que vão confrontar a ideia que a Igreja instituiu na Idade Média e principalmente as ideias sobre a própria constituição e a formação do mundo conhecido. Então, o Copérnico, por exemplo, vai modificar por completo aquela concepção cósmica medieval. Então, o homem não vai ser mais, o ser humano não vai ser mais o centro do universo ou o centro da criação, e nem muito menos a Terra ou aquilo, esse mundo conhecido, vai ser entendido como única criação. O universo vai ser entendido, então, como uma grande partícula cósmica infinita. Em vez de eu ter um universo centrado e finito nas suas composições materiais, eu tenho agora uma outra organização ou outro entendimento de esse universo ser maior e, né, até com dimensões sem qualquer garantia de mensuração. A gente tem aí revoluções científicas que vão trazer ou mudar a ideia do centro da criação, da própria da retirada de uma crença de um geocentrismo para um heliocentrismo, para uma descentralização tanto do ser humano como do próprio universo conhecido, como do próprio mundo conhecido, né? E descentralizando isso, colocando outros elementos como fatores primordiais à própria existência humana, ou à própria existência de Deus, ou como a própria existência do mundo conhecido. Então, nesse mesmo contexto, no contexto dessas revoluções científicas, é que nós vemos aí o racionalismo, o empirismo, o idealismo, o materialismo, o mecanicismo, todos desenvolvidos como fator de liberdade. Liberdade do quê? Liberdade de uma lógica medieval, liberdade de uma lógica da Igreja, liberdade de certos elementos, de certas composições sociais e políticas que garantiam privilégios a uma determinada classe, como, por exemplo, inicialmente aqui, a classe nobre, a nobreza. Então, essa liberdade, esse fator de liberdade, estava atrelado à liberdade desses conceitos. Então, agora o homem é livre dessas determinações. Determinações que diriam que o homem nobre, ao nascer nobre, deveria ser, porque era assim determinado por Deus, continuar nobre ou ter as suas próprias regalias e privilégios da mesma forma, porque assim lhes garantiu Deus. E se o Deus não era mais, ou a própria terra, ou o próprio homem não era mais o centro do universo, e tudo era posto em dúvida, né, por esses processos, e se existiam outras formas de compreensão do conhecimento, logicamente que essas organizações sociais seriam postas à prova, e esse seria o grande fator de liberdade. E aqui eu tenho um fator de liberdade ligado ao conhecimento, que é saber é poder. Então, a partir daquele processo que a gente viu de valorizar e começar a valorizar o senso comum, a própria burguesia começa então a ter uma maior mobilidade dentro dessa academia. E aí o golpe final estava dado à concepção medieval, né, por um universo então guiado por intenções benévolas. Com essas teorias cósmicas, ou com essa nova concepção de uma ciência astronômica, a burguesia vai começar a minar seriamente o aparelho espiritual feudal controlado pela Igreja, aquele que garantia a manutenção de privilégios ou da ordem social
naquele momento. Fora, logicamente, como a gente já havia falado nas aulas anteriores, a própria colonização, as próprias explorações para além-mar, que dão todas as estruturas coloniais a partir daquele momento. Então, os indivíduos vão começar a se entender num mundo em que ele é controlado por leis, em que a sucessão dos acontecimentos era tão automática quanto a gente viu lá o tic-tac de um relógio. As mesmas leis que controlavam esses relógios controlavam todas as situações. E aí o que a gente entende hoje por ciência tem muito a ver com esse conjunto de fatores atrelados a esse momento, que estão numa aplicação técnica, ou seja, em como aquilo será aplicado a principalmente esse meio produtivo, porque essa era a preocupação da burguesia na época, a aplicar esse conhecimento à necessidade dela, e a necessidade da burguesia era o meio, ou ampliação do meio produtivo naquele momento, e como até hoje. Então, o conhecimento precisa ter aplicação técnica e precisa ter uma formulação teórica aplicada ou atrelada a essa tecnologia. Então, como a gente vê hoje, por exemplo, por isso que o que a gente entende hoje por ciência, o que a gente entende hoje por essa produção, ainda está atrelado a esses valores. Afinal, muitos, talvez até muitos de vocês, buscam o ensino superior para ter um melhor posicionamento no mercado de trabalho, ou seja, para ter uma formulação teórica que os capacitem ao uso de uma tecnologia ou a uma aplicação técnica. Quando as faculdades, quando a escola, quando todo o processo de educação e formação ele está atrelado à sua mobilidade ou à sua ascensão no mercado de trabalho ou o maior valor agregado para você como profissional, nós estamos permanecendo nesta mesma lógica construída naquele momento. Então, para o burguês, vai ser necessário acabar com o mito de que o cientista é uma pessoa que pensa melhor do que as outras. Parece bem semelhante ao que nós vivemos hoje, entendendo aqui que o cientista não tem a mesma conotação de hoje. Cientista que, para o burguês, aquele que produzia ciência, beleza, Nicole? Aquele que produzia ciência era o clero, ou parte do clero. Então esse agora é o segundo ponto de ataque, primeiro ponto nobreza, agora o ponto de ataque com o clero, de desmerecer, de desvalorizar aquilo que era produzido pelo clero ou pela igreja nas academias. Então, não, o que a igreja traz, essas composições de ciência, aquilo que é dito enquanto ciência nas universidades, não é melhor do que o que a gente está pensando, do que a gente quer pensar. Então, desvaloriza-se uma forma de pensamento para incluir outra forma de pensamento. Bom, e aí a verdade científica passa a ser uma verdade... O que houve? Ixi, o que houve? Que deu um... Olha. A verdade científica passa a ser uma verdade burguesa. A verdade da ciência, ou aquilo que a ciência vai produzir como verdade, passa a estar intimamente ligado à necessidade da burguesia. Então, a ciência é um meio de organização e divulgação dos interesses burgueses. Para ascender ao poder, a burguesia vai mostrar a positividade, inicialmente, a positividade do senso comum, ou seja, vai desvalorizar outras formas de saber em virtude da sua forma de saber comum e universal, e depois vai criticar esta forma de senso comum para que ela possa permanecer e se reproduzir no poder, vai então se apropriando do saber científico como ela quer, como ela necessita, vai menosprezar o senso comum.
Então, olha o processo que a burguesia faz neste processo de reorganização do conhecimento. Primeiro é ridicularizar ou desvalorizar um processo de conhecimento anterior, dando maior destaque àquilo que era a única coisa que ela tinha como conhecimento, que era o próprio senso comum. Ou seja, eu dou destaque ao meu conhecimento, à verdade que eu aceito, à verdade que eu defendo, para que eu possa, através dessa verdade que eu defendo, derrubar e desvalorizar outras formas de conhecimento e transformar a minha forma de conhecimento na verdade a ser utilizada. A partir daí, eu aproprio essa forma de conhecimento como saber científico. Ou seja, aquilo que eu produzo, aquilo que eu estabeleço como conhecimento, é então considerado saber científico, e eu menosprezo todas as outras formas de conhecimento como senso comum. E aí lembra que a gente falou sobre essa separação entre o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. E outras formas de conhecimento, como também o conhecimento artístico. Então, várias outras formas de conhecimento vão estar menores, vão estar vão ser subalternas a essa forma de conhecimento científico, tendo em vista a valorização que essa nova concepção de ciência burguesa vai estabelecer. E hoje a gente acredita muito, a gente dá muito, entre aspas, a gente dá muito mais valor a esse conhecimento científico, a gente dá muito mais valor à ciência, justamente em detrimento a outros conhecimentos. Quando compara-se um conhecimento dito científico e um conhecimento dito de outras fontes, a gente tende a dar valor a esse conhecimento científico. O que eu quero chamar a atenção aqui não é que a gente passe a desconfiar. Não, vamos pegar de uma outra forma. O que eu quero chamar a atenção aqui não é desvalorizar o conhecimento científico que nós temos agora, né? Ou a forma em como essa ciência se desenvolveu e está determinada agora, até porque nós fazemos parte de uma ciência chamada psicologia. O que eu quero chamar a atenção é que essa ciência psicologia, assim como várias outras ciências, se desenvolveram por um projeto único atrelado a um projeto político e de poder da burguesia que se iniciou nesse momento. É uma necessidade de se estabelecer a ciência ou o conhecimento científico e a valorização desse conhecimento científico única e exclusivamente a partir desses interesses. E a ciência vem junto com o Estado se atrelando nesse desenvolvimento para a manutenção do poder dessa burguesia, direta e indiretamente. Não é nem ou, é e indiretamente. Beleza? Então, a valorização filosófica do senso comum esteve, então, ligada ao projeto político de ascensão ao poder da burguesia, mesmo que vocês veem aí nas revoluções, principalmente na Revolução Francesa, né? Pelo que não surpreende que, uma vez ganho o poder, o próprio conceito filosófico de senso comum tenha sido correspondentemente desvalorizado, como um significado de um conhecimento superficial e ilusório. Tudo aquilo que não passa por este saber científico agora é desprezado por ele como superficial e ilusório, como toda e qualquer outra forma de conhecimento diferente daquilo que hoje ainda é determinado como ciência. Pensem, por exemplo, no que está acontecendo agora e o que acontece com as ciências sociais e com as ciências humanas desde sempre e a desvalorização que se está tendo, né, que hoje, principalmente no Brasil, né, pensando no nosso contexto, a desvalorização das ciências humanas e sociais como superficiais e ilusórias, né, em detrimento a um saber científico exato ou um tipo de saber científico que é extremamente necessário para este projeto político que ascendeu ao poder, tanto para essa ascensão quanto para a manutenção desses interesses hoje ligados, né, nessa briga, nessa constituição política que nós vivemos hoje no Brasil. É preciso entender, ainda que não se tenha tanto
apreço, né? Ainda que não se apeteça por essa briga política, por essa composição aí política, é preciso se entender que muito daquilo que hoje é determinado é atrelado a essas revoluções burguesas, né? Ainda que você não queira estudar Marx, que a gente não está falando de Karl Marx aqui ainda, né? Ainda que você não queira estudar ou fazer essa relação ou essa consciência de classe atribuída e chamada por Marx, mas você tem que entender que o que você vive hoje é fruto deste movimento e o que você julga por conhecimento é fruto deste movimento. E, inclusive, o que você hoje vê nas ementas, nos currículos de formação é fruto deste movimento. A burguesia dita, ou esse movimento burguês, dita o que é necessário que vocês aprendam para se tornar psicólogos. O currículo é estabelecido a partir das necessidades de comércio, assim como todos os currículos. Beleza? Eu vou parar aqui agora. Acho que ainda tem mais coisas para falar, mas aí a gente para aqui e a gente volta deste ponto. Alguma dúvida, pessoas? Alguma pergunta? Eu sei que eu falei demais, vocês nem perguntaram. Eu falei 1 hora e vocês quase não interagiram comigo. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pontuação aí, qualquer coisa? Eu acho que eu estou sozinho aqui, estou falando sozinho. Oi, professor. Oi. Não está sozinho. Deixa eu te fazer um pedido, tá? Se não for... Eu tenho conteúdo na sua sala e a gente percebe assim, tem bastante conteúdo na sua matéria. E a gente não está conseguindo focar muito porque eu até tirei a opinião do coletivo para não ser o individual, minha opinião, tá? Tá. Mas a gente vê o professor falando, parece que a gente consegue focar mais no assunto. Acho que, sei lá, de repente saber que você está aí falando, então eu não sei se de repente para as próximas aulas, se for cabível para você, se tiver condições de abrir uma janelinha para a gente poder visualizar você, pelo menos eu percebi que o pessoal da sala participa mais e parece que tem mais entendimento quando a gente vê o professor, entendeu? Ah, bacana, posso sim, vou organizar aqui a câmera porque na verdade eu não tenho webcam, né? Eu tento gerar minha webcam pelo celular e às vezes dá, às vezes não dá, por isso que eu até desisti de tentar fazer isso, que às vezes eu conseguia gerar, às vezes não. Mas eu vou me organizar então para ver ou conseguir uma webcam ou ver um outro processo para que a gente possa se ver aí então, beleza? Isso, obrigada, professor. Nada.